Então, de repente, você tem uma crise em alguns países onde as crianças não querem sair do quarto. As crianças querem ou jogar videogame ou ficar na rede social o dia inteiro, depois da escola ou antes. E tem um movimento muito grande nos Estados Unidos de não mandar as crianças para a escola, porque acham que as escolas estão doutrinando, né? Então, educar as crianças em casa. Como é que essas crianças vão crescer sem contato algum com pares, com professores, né? Então, tudo isso está a ponto vários trabalhos estão aparecendo na literatura agora, psicológica, de psicologia e neurociência, onde os pesquisadores estão medindo comprometimento cognitivo do uso crônico de redes sociais, de sistemas digitais. A gente já tem base para estudar tudo isso? Não é uma área que eu persigo em detalhe, mas o número de trabalhos está aumentando incrivelmente. Eu, quando publiquei o meu livro, O Verdadeiro Criador de Tudo, eu tinha olhado em 2020, e eram poucos trabalhos, ainda não tinham sido reproduzidos, tal, então a gente tem que ter cuidado. Tal. Mas agora tem uma explosão de estudos mostrando uma série de questões sérias. Ansiedade, aumento de ansiedade, aumento de depressão, aumento de distúrbios sociais, né? E, evidentemente, as pessoas falam, não, mas existem estudos que mostram que se você joga muito videogame, você melhora a sua acuidade visual, sua rapidez de reação. Bom, tem, mas tem benefícios esses, talvez. Mas será que eu quero esse kit de benefício? Será que é esse o cara que eu quero, dirigindo o piloto do meu avião, ou o cara que vai me operar, né? Se eu tiver um problema médico? A medicina é uma questão séria. Nos Estados Unidos tem várias universidades que estão querendo substituir o cara que fazia triagem no pronto-socorro para um sistema digital. E eu sempre conto a história do meu professor de medicina interna aqui na USP, professor Virgílio, esse era o Yoda. E ele olhava para o cara, a gente falava, não, esse aí pode ir embora, né? 3 da manhã aparece o cara, dor de cabeça, tal, média pressão, temperatura, não tem nada, você está morrendo de sono, você fala, não, esse vai para casa. O professor Virgílio, entra. Aí eu me lembro disso vividamente. Eu falei, professor, não tem nada, pressão normal, rígido, 40 anos, entra, vai infartar. Eu falei, não, você tá louco. Meia hora depois o cara infartou na minha frente. Eu fiquei lá 40 minutos reanimando o cara e o Virgílio olhando para mim como quem diz, eu não te falei. E aí eu fui perguntar, né? Como? Da onde o senhor tirou? Eu estava examinando o cara, não vi nada. Ele falou, 40 anos na porta do pronto-socorro. Não tem como replicar isso. Não há como. Essa experiência que ele adquiriu, vendo, sentindo, ele diagnosticava as pessoas, chegava em coma, ele cheirava o hálito da pessoa, e não era álcool, não. Ele diagnosticava o cara. Porque ele tinha sentido, né, o mesmo odor 240 milhões de vezes. Então, esses médicos com a experiência, né, de uma vida, você não vai substituir. Difícil, é. Mas é porque nós estamos financiarizando tudo. Tudo está virando uma commodity. Tá, então, mesmo. O paciente que entra no pronto-socorro, naquele instante que ele preenche a ficha, ele vira uma commodity. Porque ele tem um preço associado com aquela visita. Então, eu tive essa experiência ano passado. Estava indo a caminho da China, passei mal no meio do caminho da minha casa até São Francisco. Cheguei em São Francisco, tive que ir no pronto-socorro. E eu sou médico de uma universidade top 5 dos Estados Unidos, né? E a mulher me conheceu. Quando eu cheguei lá, era neurologista, me reconheceu o meu nome. Aí ela vira para mim e fala, não, tá tudo bem. Aqui eu falei, não tá tudo bem. Eu sou médico e eu sei que não tá tudo bem. Depois de um certo esforço, ela percebeu que, que não estava tudo bem. Mas aí eu tenho seguro-saúde lá da minha universidade e tal. Eu fiquei 15 minutos no lugar, até ela me dar o remédio que eu precisava, que eu sabia que eu precisava, mas eu não pratico medicina lá, então não posso assinar a receita. O meu copay foi $250. A consulta custou $1.300 para o meu seguro-saúde. Eu não fiz exame nenhum, não colheram sangue, eu conversei com a mulher, eu já tinha o diagnóstico, ela confirmou e ela me passou os remédios que eu precisava. E você vê, né? Você viu, é óbvio que um sistema desses não tem como funcionar. Né? Porque não há como você. Então, os Estados Unidos é hoje o único país do mundo onde você tem. Os números variam muito, né? Mas de 50 a 200 mil falências individuais por dívida com seguro-saúde por ano.
Tá? Porque assustador. Os caras perdem a casa. Você fica na UTI 10 dias, você já foi. Você não morre, mas a sua vida acaba, entendeu? Então, é um mundo onde tudo está sendo reduzido a esse denominador financeiro. E a natureza nossa e do que nos cerca não é reduzível a um spreadsheet de banco, entendeu? Puta. Tudo está sendo equacionado por um único parâmetro. Isso é muito curioso. Quando você pede para uma rede neural artificial maximizar um parâmetro, ela vai maximizar o parâmetro. Então você fala o seguinte, eu quero aumentar a produtividade do meu negócio. Esse é o parâmetro. O que o sistema vai fazer? Ele vai procurar todos os caminhos que aumentem a produtividade. Se isso significar matar alguém, roubar alguém, violar patentes, o sistema não foi programado para ter ética. Ele não entende o que é ética. Esses sistemas não têm consciência. Eles não têm nenhum tipo de moral. Eles não têm nenhum tipo de... Pela própria natureza deles. Pela própria natureza. Quando o grande desserviço que o Comitê Nobel de Física fez foi dar o prêmio Nobel para um dos caras malucos da área, que é o Hinton, né? O Geoffrey Hinton, que é um doido varrido, que diz que as redes neurais dele têm sentimentos, pensam, é consciente. Não, ele fala isso há 30 anos, eu conheço o cara. É assustador. E nunca podia imaginar que esse cara ia ganhar o prêmio de física, né? Porque os físicos ficaram destroçados, né? Mas, enfim, o cara, ele projetou, ele antropomoficou as redes neurais achando que elas são... Tanto é que ele é um dos defensores, com um grupo de gente, que agora nós temos que discutir os direitos do ChatGPT, como se fosse um ser humano. Eles têm direitos, né? Imagine. Então, quando você pede para o sistema maximizar um output, ele vai maximizar. Ele não vai medir consequências. Se ele tiver que demitir 90% dos carteiros para o correio ter o lucro, mesmo que o problema não seja a existência de 90 mil carteiros, ele vai lá demitir os carteiros. Então, como a sociedade inteira foi otimizada, ou está sendo otimizada com esse único parâmetro, que é um parâmetro, vamos dizer, financeiro, lucro. Eu quero ter lucro. E você está usando a inteligência artificial para decidir como você vai... O caso mais estuporante é o seguro-saúde americano. Tem várias empresas que estão usando agora sistemas como o ChatGPT para decidir se eles vão cobrir a sua conta médica, tá? Mesmo você pagando barato, privado. Só que assim, qual que foi o parâmetro que a empresa... Eu quero ter o máximo de lucros para dar o máximo de dividendos para os meus investidores, tá? Bom, o cara vai matar gente. O sistema vai negar cirurgias, vai negar fisioterapia. Você falou do seu colega teve um AVC. Nos Estados Unidos você não consegue pagar pela fisioterapia, tem que sair do seu bolso. Depois de um certo número de semanas, pode esquecer. Só que fisioterapia, para certas condições, você precisa de um tempo muito maior. Enfim, esse sistema, se eles tomarem conta do processo de decisão que anteriormente pertencia a só nós, onde se tem um grau de empatia, um grau de solidariedade, tinha-se, né? Um grau de humanismo, né? Mas ainda que tenha reduzido todos esses graus ainda aí, é maior, muito... Ainda somos humanos. Exato, ainda existe. Mesmo que seja isso. Na máquina não tem isso, né? Aí eu pergunto para você, onde, além de nós aqui, e alguns outros debates acadêmicos, onde você vê esse debate acontecendo publicamente? Não, assim, na verdade, o que acontece em geral o ChatGPT e as inteligências artificiais, o cara que cria uma imagem, a ferramenta que cria uma imagem ou que cria um vídeo e facilita o teu trabalho, isso aí é endeusado, na verdade. Essa é a solução dos nossos problemas para valer, quando, na verdade, a gente está gerando mesmo a galera que... sem empatia, sem... E eu vou te dar outro dado que ninguém deve ter. Para você rodar esses sistemas, você precisa de centenas de milhares de chips da NVIDIA rodando nesses data centers gigantescos, tá? Cada um desses data centers, hoje em dia, consome eletricidade e água equivalente a uma pequena cidade. Então, tem cidades no Arizona, no Texas, que estão ficando sem água e sem luz. E estão querendo chutar esses caras para fora. Aí saiu ontem um artigo no Guardian mostrando que a Microsoft admitiu em 2023 ter 43% dos seus data centers localizados em áreas onde falta água para a população local. Tá?
Então, são monstrengos, né? Evidente que você precisa de data centers para processar todas as informações, e-mail, cloud e tudo. Só que a ênfase hoje em dia são nos data centers de inteligência artificial para rodar e treinar esses modelos com trilhões de dados. Muito mais, assim, muito famintos de famintos de energia e água. Então, ontem o Guardian soltou um relatório enorme. Quem quiser, eu recomendo ler no site deles, mostrando que existem planos de construir centenas desses data centers. Tem até ministro brasileiro indo implorar para trazer para cá, o que eu acho um absurdo completo, em áreas desérticas, em populações que não têm água, na Espanha, no Oriente Médio, na África, em regiões onde quem está morando lá já sofre com problemas de eletricidade e água. Se você puser um barato desses, você vai acabar, né, com o suprimento natural para quem mora lá, né? Então é como se fosse uma invasão, é como se fosse um imperialismo digital. Tá? Você não pode mais fazer nos Estados Unidos, né, porque está tendo resistência, as comunidades estão passando, as cidades estão passando leis locais proibindo os prefeitos de atrair essas coisas, né, porque gera muito pouco emprego, é um número muito pequeno de pessoas, mas tem um impacto ecológico, ambiental enorme, com um retorno zero, porque esses caras vêm com isenções fiscais. A cidade não ganha um dinheirão, né? Não ganha um recurso financeiro como se propagam por aqui, né? Então você está tendo quase que uma invasão digital agora, física, né? Com consequências que ninguém para pensar, né? Porque porque eu quero falar com o ChatGPT. Exato, eu quero né, pedir para o ChatGPT fazer um meme do meu primo, né? Eu tenho um monte de primo, teria que fazer um monte de meme, mas o mais incrível é isso, é a autofagia humana. Não é nem mais só ganhar dinheiro. Sem querer, nós cruzamos aquele ponto, aquela linha no chão, né? Que nenhuma espécie que nós conhecemos, pelo menos, jamais cruzou. Que é conspirar contra si mesmo. Tá, né? Você não vê baleia contribuindo para o fim dos oceanos, você não vê lobo matando assim, né, os seus companheiros de caçada. Pelo contrário, eles dependem da alcateia para sobreviver. Então, né, eu não sei se você já viu essas coisas, quando a loba dá luz, a matriarca da alcateia, os lobos caçam, engolem rapidamente, sem devorar a carne, para voltar para perto da loba e vomitar para ela poder comer, sem ter que caçar. Porque eles sabem que a loba está gerando, né, membros que vão no futuro ajudar a sobrevivência do grupo, né? E nenhum lobo consegue dizer que ele é um indivíduo. O lobo não... Talvez o nosso grande problema seja a gente ter percebido que nós somos indivíduos, né, no fim das contas. Esse é maravilhoso. Essa é a conclusão, uma das conclusões de um sociólogo muito famoso que fala exatamente isso. Numa natureza, num mundo natural, onde o coletivo imperou por bilhões de anos, nós tivemos a ideia de que indivíduos é que reinam, entendeu? Nós temos que ter, né, o individualismo ao limite. Claro que o tipo de cérebro que nós temos, o tipo de cognição que a evolução gerou, leva a nós nos reconhecemos como indivíduos. Então isso já é o começo do problema. Mas você não precisa levar no limite, né? Você não precisa, porque você traz um data center para uma comunidade. Vamos lá, eu tô da minha cabeça, tá? Você vai no interior da Bahia, no semiárido baiano, e você põe um data center lá, onde já não tem água, onde já tem uma série de problemas ambientais. O que você vai ganhar com isso? Você não vai ganhar. A Bahia não vai ganhar. A cidade não vai ganhar, porque os dados nossos vão lá para os servidores das empresas americanas, da Big Tech. É isso que eles querem. Eles querem os nossos dados. O número de empregos gerados é nada. É uma merreca. Tá? E a infraestrutura não vai ser usada para o desenvolvimento do país. Nós podemos criar o nosso sistema digital, o nosso backbone digital, nacional, brasileiro. E aí distribuir, como a China está fazendo, por exemplo. Que foi o que a DeepSeek fez quando eu estava lá na China em janeiro, né? Foi um choque. Eu estava em Pequim no dia do anúncio. Pô, foi um auê, né? Foi um auê impressionante. Eu tomei é como eu falei que eu tive o meu momento Sputnik. Quando o Sputnik foi para o céu, né? Ninguém esperava, né, que a União Soviética pusesse um satélite. Ele fazia blip, blip, blip. E os radioamadores, as antenas começaram a detectar. E os Estados Unidos entrou em pânico, né? Porque achou que o próximo satélite ia ter uma bomba atômica e tal. Eu tive um momento Sputnik no hotel em Pequim,
no dia do anúncio. Porque os caras gastaram uma merreca de dinheiro, não usaram os chips mais modernos, que até prova em contrário, usaram o mesmo método de usar os dados, né, copiar os dados, dizem, né, abertamente da OpenAI, né, o ladrão reclamando do ladrão, que a OpenAI começou a reclamar deles. Só que eles não fizeram o sistema de fechado, cobrando, é tudo open access. Eles demoliram o modelo de negócio das Big Techs, tá? Demoliram. Lá na China, eles não estavam lá, eles não podiam usar o ChatGPT antes do DeepSeek? Eu não sei se eles têm acesso ao ChatGPT. Eu sei que a inovação é um bando de menino, nunca saíram do país, todos formados na rede de universitária americana, não tem doutorado. Tá? O sistema educacional chinês deu uma demonstração clara de que investir em educação de alto nível paga o preço. Você paga o preço, né, tranquilo. Em uma geração, tudo que você investiu, você recupera rapidamente, né? E eles, algo que todo mundo falava, não, os chineses não vão fazer, não vão fazer, não vão fazer, eles inovaram de uma maneira, foi cataclismática, entendeu? É como você chegar e falar, olha, vocês têm uma indústria de aço, cujo business plan é X, eu inventei um aço que eu faço de areia, entendeu? Custa uma merreca. E eu não preciso de data center desse tamanho, eu não preciso dos seus chips que vocês não querem vender para mim, e eu não vou nem vender. Eu vou deixar open access, todo mundo vai usar. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.